O jeito que amo não entra na igreja. A maneira que amo não se destina a feriado. Os modos como sou amada não aparecem nos inícios nem nos finais felizes. O jeito que amo é literalmente ilegal. O jeito que amo, dizem, não é para mim, nem para ninguém. Não funciona, não dá certo. Por um tempo, isso tudo me fez duvidar. Me fez acreditar em um delírio de mim mesma. Até o dia em que não paguei a fiança da chantagem. E me vi livre, ainda com medo, angústia e feridas, mas livre. Livre para seguir, não apesar dos meus medos, mas com eles. Acolhendo minhas dores, experienciei novas alegrias e Soube que o jeito que amo e sou amada é crível, sim. Ei, menino, tá difícil aí também? Porque aqui tá foda. Ah, assume logo esse caos. Uai, vem com a gente pro caos. Aqui é só love. Eu sou a Carol. Eu sou a Tchela. E juntas somos o Caos e Love. Presencial. E eu acho que hoje a gente ainda tem que fazer um abraço antes e outro depois. Tá, então vamos. Por quê? Por quê? Porque na última semana a gente gravou, botou no ar o 10º episódio. 10 10 episódios. E a gente não sabe quanto custa isso pra gente, não. Nossa, você não tá entendendo. Tanto que custou. Custou fazer tanto 10. que o 10º foi sobre exaustão. Então Foi. chega lá, ó, pra olhar. Já assistiu? Vamos começar com um abraço, amiga. Ai, amiga, 10 episódios. 10 episódios. Conseguimos. Nossa Conseguimos. Senhora. Deixa eu arrumar esse Conseguimos. cabelo. Estamos em outubro, quase metade de outubro. Já Metade de passamos da outubro, metade de amiga. outubro. Lançamos, E a foi gente conseguiu. Dia 15. E de lá pra cá a gente só quebrou uma semana, que foi que eu viajei. Foi. Toda semana. Todas a as gente... semanas a gente conseguiu gravar. gente cumpriu. Isso é, assim, indo aos trancos e barrancos, mas a gente conseguiu. Tá Fazer. conseguindo manter, né? Nossa, e a gente tava, assim, com medo, né? A gente já tava Sim. contando que nem ia conseguir, assim, né? Até porque a gente é cada muito semana. explosiva, né? Então, assim, vem aquela coisa. Em 2 dias a gente já tem um negócio pronto. Porque foi assim que começou o podcast. É. Era uma ideia que já vinha desde o ano passado. E aí a gente retomou essa ideia como? Na explosão. Na explosão. Comemorando um ano. Comemorou um ano. Um ano, vamos fazer um podcast. Vamos fazer um podcast. Mas a ideia do podcast, ela veio como... Assim, Mas uma das primeiras é. coisas que a gente queria fazer era o podcast. Aí nós não ligamos o ar, hein? Eita, deixa eu Eita, ligar. vamos ligar, porque senão nós Deixa eu vamos ligar, deixa eu derreter. ligar. Aguarda um minutinho aí, a gente já volta. Vai pros comerciais, nossos Vamos fazer a apoiadores. propaganda do nosso Nossos Cosner. apoiadores. Cosner. Nosso patrocinador Nosso de hoje patrocinador. é o Cosner. Chega mais pra cá, amiga. Vamos lá. Toma aqui, sua almofada. Minha almofada, pega sua almofadinha. Eu não tô assim com a perna, aí fica difícil, ó. Ah, pode botar. Deixa ela aqui assim, ó. Ah, Aí. porque tu tá de calça, né? Nosso figurino vai começar a mudar também, né? Veja que Carol ainda tá aí Exato. no verãozão. Vai começando Eu já a esfriar, coloquei uma já tá blusinha fazendo os seus aqui, 18 graus, né? E aí, outubro, tá um mó ventinho, chuvinha. Então, vamos lá. Vambora, vamos lá, Bora. gente. 11º episódio do Pod Caos. Estamos aqui unidas presencialmente, outra vez, porque os últimos a gente fez online. E a gente, conversando, escolheu o tema de alguns livros que são importantes para nós e que a gente leu na vida, né? Recentemente, mas assim, a gente já tinha até, inclusive, lido antes, né? O seu, por exemplo, Sim. que você trouxe. Esse eu ainda não li, não, hein? Eu e tô ele é aqui mais curiosa, porque Ele é mais- eu quero ler Ele é esse mais livro aí. recente, Não tem um ano que saiu esse livro. Sim. Então, bora. E a gente vai fazer, eu acho que uma conexão entre esses livros, né? Porque ambos falam de amor romântico ou de relação, né? Assim, de uma certa forma aqui. Então a gente vai tentar fazer essa conexão aí do que traz um, do que Bora. traz outro. Quer começar? Não sei. Eu Eu sei que eu tô feliz porque eu tô com o microfone. Hoje eu tô. Por quê? Ficou aqui uma hora falando, que aí assim, que assado.
Tem que saber nada não, porra. Vamos, você é muito mais inteligente que ele. É que eu tenho todo um... Você é muito mais inteligente que ele. Todo um... Vamos lá. O primeiro livro que a gente vai trazer aqui é esse aqui. Livraço. Clássico. Deu pra clássico, ver? dá pra assim, ler. ó. Não, é porque tá aqui, ó. Assim, acho que agora dá, né? Não sei se vai estar no espelhado. Mas... Vai tá. Vamos falar de Amor Líquido. Zygmunt Bauman. Bauman, meu queridinho. Mas uma ideia central assim que se percebe nesse livro é a comparação do amor com o desejo. E aí, Carol, eu vou até te pedir para tu, porque às vezes meu pensamento ele é muito acelerado. Então, às vezes, eu começo a falar uma coisa, mas eu me lembro de outra, eu vou para outra para poder depois puxar e voltar para essa daqui. E aí... E aí você quer que eu te... Ele pensa mais rápido do que eu consigo falar. Tá. Então, deixa eu dizer um negócio assim. Ele traz o desejo, porque o que é que ele fala sobre o desejo? Que o desejo é aquela... Na verdade, esse livro tem muitos capítulos e ele fala sobre várias coisas. Eu vou tentar só dar uma enxugadinha, assim, uma enxugadinha não, uma resumida. Não é uma resumida, porque não dá para resumir, é só na sua perspectiva. Você não vai fazer tipo um estudo desse livro. Não é um estudo. Então, só fala aí o que você sentiu. Trazer o que ele fala sobre o desejo, e aí eu concordo com ele, sobre o desejo do ponto de vista de que o desejo é algo que a gente quer e logo que a gente atinge, a gente já consumiu. Então, isso é trazendo para a questão do capitalismo, enfim, dá para a gente trazer... porque eu acho que a gente vai juntar esses dois, velho, a gente vai ter papo aqui para 5 episódios. Vamos, isso é verdade. Porque não dá. Mas, e o amor como algo que é mais... que ele fala do amor líquido, e aí quando a gente fala em liquidez, ele traz até a questão de o amor de ser algo que é um investimento. E aí ele traz essa... Isso ele traz muito falando sobre esse mundo capitalista, né? Então, o desejo é aquela coisa que você vai consumir e você consome e se satisfaz. E o amor é algo que é um pouco mais difícil de você manter, porque ele requer investimento, né? Ele requer investimento. E aí o líquido, e aí hoje eu estava escutando um podcast que eu achei super interessante de ouvir, que eu não sei como me dirigir, se é ele ou ela. Ela, né? Porque eu vejo como ela, mas eu não sei se é assim que ela... ela já disse que ela não fere tanto ela se chamar de ele e tudo, né? Mais, mas que ela... Não, se é ela, é porque eu nunca vi, das coisas que eu já vi dela, eu nunca vi esse posicionamento, sabe? Da identificação. Então, e é super interessante esse podcast dela, e uma das coisas que ela fala é sobre que Bauman traz o amor líquido, e aí vamos trazer na metáfora do líquido e do sólido. Então, e aí eu acho que onde conecta com o que tu vai trazer aqui, que é o amor líquido porque é fluido, não é só de amor que Bauman fala, ele tem vários outros livros, eu tenho um outro livro dele ali que é A Vida Líquida, A Modernidade Líquida, tem vários outros temas, ele traz esse tema do líquido na nossa contemporaneidade, né? Apesar de ser um livro que antigo, né? Mas ele é muito contemporâneo. Ele traz essa coisa do o líquido e o sólido. Estava Juvi falando no podcast que eu estava escutando, ele falando do líquido e do sólido. Então, quando você vai para o líquido e o sólido, o que é o líquido? O líquido refresca, né? O líquido refresca, o líquido é aquele... você pode... Ele se adequa ao ambiente, ele é fluido, né? E o sólido
já dá aquela sensação de mais pesado. Vamos comparar, como ele comparou ali, com uma rocha, por exemplo. Então, Certo. uma rocha, e aí ele traz esse diálogo entre o líquido e o sólido que a gente precisa desconstruir, e aí eu acho que Jenny vai trazer isso muito bem quando ela vai falar sobre a não monogamia. Desconstruir a forma como a gente aprendeu o amor. Eu tenho algumas críticas a isso aí, porque a gente fala, eu estava falando com Carol antes aqui, que quando a gente fala amor, normalmente a gente tende a pensar nas relações, inclusive na relação homem e mulher, não é nem nas relações afetivas, românticas de uma maneira geral, mas na relação homem e mulher, que foi como foi construído, né? Mas, e eu acho que a gente precisa, e Carol disse que não, mas eu acho que a gente precisa arrumar um substantivo para desconectar a ideia de que quando a gente fala de amor, a gente está falando só de amor romântico, né? Porque isso até, assim, quando o Bauman compara aqui amor e desejo, ele está trazendo está falando de relações, e relação é diferente de amor. Né? Eu acho que a relação é onde você aplica o amor. Né? É onde você pode demonstrar o amor, é onde você pode receber amor, é onde você pode identificar as formas de amar, de conjugar o verbo, não o substantivo, né? Mas e aí uma coisa que ele conjuga, que aí é onde eu digo que ele traz, que eu acho que conecta bem com a não monogamia, é essa coisa de que quando você pensa o amor romântico como uma coisa sólida, ele pouco se movimenta, né? Ele pouco vai se movimentar. Ele vai ter movimento, mas esse movimento ele é mais lento, né? Então isso a gente vendo por um prisma de que do capitalismo e blá 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 blá, que eu acho que ela deve trazer isso também. Sim. Eu não li, mas ela deve trazer isso no livro dela, porque é impossível a gente não conectar com várias, né, com as várias camadas políticas, né? Essa solidez, ela enrijece as relações. Quando você pensa porque assim, às vezes é por isso que eu gosto que eu tenho uma crítica de separar o que é relação do que é amor. Porque eu acho que o amor, na minha visão, o amor ele vai além de uma relação. Ele vai além, ele é como um sentimento, e como todo sentimento, para mim, na minha perspectiva, como todo sentimento, ele pode chegar e ir embora. Como a gente sente, os sentimentos eles transitam pelo nosso corpo de uma forma muito, ele chega e vai embora. Então ele não é líquido porque ele chega e vai embora, como um rio que está ali sempre se movimentando, como o mar, como as ondas. Ele não é líquido porque ele chega e vai embora, pela forma com que você lida com ele, mas ele é a liquidez, eu acho que ela está muito mais na relação do que no sentimento, porque o sentimento todos são líquidos, sabe? E aí é onde eu discordo do amor líquido. Para mim deveria ser relações líquidas, o nome do livro, sabe? Assim, relações líquidas e não amor líquido, porque amor, eu acho que todo amor, todo sentimento mesmo, ele é líquido. Nós somos feitos de água e os sentimentos, eles atravessam o nosso corpo como a água atravessa o nosso corpo, sabe? Bom, isso é a minha viagem aqui. Mas puxando para chegar no gancho do teu livro, uma coisa que Jovi estava falando no podcast, que eu achei fantástico, recomendo esse podcast, embora já tenha feito aqui a minha crítica, que é esse pensar amor muito relacionado
a relação, né? Eu acho que a Uhum. gente tem que mudar esse substantivo. Ele fala que a não monogamia, ela é que quando ele tratando o amor como relação, vamos lá, como uma relação, ele diz que antes existia só o amor sólido, que é o amor que os nossos pais conheciam, que você não pode acabar a relação, que você não pode. E esse amor sólido, ele é muito base, inclusive, para violências, né? Porque você não pode sair daquela relação, você tem que amar para sempre, você tem que, né? Você dedica. Então tem todo esse quando a gente casa, por exemplo, tem Até a morte, esse né? até que a morte os separe, isso é tudo muito forte, né? Uhum. E o amor líquido, por sua vez, a relação líquida, e eu vou chamar de relação, a relação líquida, ela é essa que você tá. Aqui se não me serve mais, tchau, beijo e foi, né? Mas a gente pode, como ele disse, juntar o líquido com o sólido. E aí eu vou usar a mesma metáfora que ele usou, que é a do copo com água. A água é líquida, o copo é sólido. E nesse copo, esse copo ele pode ter várias formas. Sim. E o líquido ele pode ir mudando de um copo para o outro e se adaptando a essas formas. Sabe? O líquido ele vai se adaptar. Então, trazendo para essa metáfora, é o que ele fala sobre as relações não monogâmicas. Porque as relações não monogâmicas, elas permitem isso. Por quê? Porque a relação monogâmica, como a gente conhece, não existe um contrato que você senta com a parte e você debate cláusula a cláusula. Né? E a não monogamia, uma das propostas da não monogamia é essa, que você possa acordar o que é e o que não é dentro da relação. Ou eu estou enganada? Tem uma parte da não monogamia que traz essa ideia, né? Que não é a que a Geni não entende. é a que ela entende. Não. Eita, quero saber o que é que ela entende aí pra gente. Porque ela já chegou aqui dizendo que descobriu que ela é não monogâmica a vida toda. Há tempos, há muito tempo. Então mas vamos saber o que é. em achar que eu era monogâmica. Vamos ver, eu já fiquei curiosa pra ler, porque eu tô achando que eu também não. Eu também acho que não. Mas enfim, gente, é um livro que vale a pena. Nossa, vale muito a pena. Tem muita coisa aqui. Isso aqui que eu falei não beira, mas foi um pouco da visão crítica que eu quis conversar com Bauman sobre isso. Tá, mas por que chamar de amor e não de relação? Né? Assim, relação romântica. A relação romântica e o desejo. Porque, sabe, assim, e não amor e o desejo, porque embora amor seja um sentimento e o desejo também, e a relação romântica não seja um sentimento para você fazer uma comparação aí, mas reduzir o amor à relação romântica, eu acho pouco, sabe? Não é que ele reduza, porque ele não reduz, mas quando ele compara com o desejo, sim. Ele reduz nessa comparação, entendeu? Eu acho que nesse caso ele fala mais por uma ordem de comunicar, de expressar. Até porque a gente entende assim, né? Exato, entende? É por isso que fazer com que isso chegue mais fácil, né, para quem está assistindo e não apostar numa ideia, porque eles dariam uma tese, né? Você propor essa mudança, né, de paradigma e tudo mais. Então ele tá trabalhando aí nesse lugar dessas fragilidades, como ele mesmo escreve aí. Eu estava vindo, e tem uma coisa que eu li esse livro, O Amor Líquido, do Bauman, quando eu estava fazendo uma peça de teatro, inclusive, histórias curtas sobre amores inacabados, que a gente fez o podcast O Que Fica Depois do Amor. Sim. Foi nessa época. Eu fiz a leitura desse livro também, fizemos, né? O grupo todo fez a leitura desse livro. E eu fiquei apaixonada nele. Sim. Ele é um senhorzinho simpático, gente boa. E ele tem uma coisa que eu vim para que eu nunca esqueci. Desde aquela época que eu comecei a estudar ele, eu falei assim, caraca, vai ser o gancho para o livro da Geni. Porque
ele fala, né? Ele aposta de que você não pode ter duas perspectivas ao mesmo tempo na sua vida se você aposta numa liberdade ou numa segurança. Sim, Então sim, você tem que sim. escolher. Se você Sim, escolhe sim. ser Então, livre, você vai ser uma pessoa que vai ter as suas inseguranças, né? E em relação a tudo na vida, não só ao amor, né? Mas aqui vamos colocar que seja nisso, né? No amor romântico. porque aí entra a sua relação com o outro, né? Entra as relações. Isso. Para Entra a tudo. Vamos relação, supor, eu para quero ser tudo. uma mulher livre. Sim. Eu vou ser uma pessoa insegura no sentido de como, né, as pessoas vão receber isso, de como você lida, de como você é tratada, né? Porque eu aposto na minha liberdade, eu tenho um preço alto que é a minha Sim, insegurança. sim. E o mesmo contrário. Se você aposta em ser uma pessoa que tem uma segurança, você não é livre. Não é. Então, a Geni aqui, que é o livro da Geni Nunes, Descolonizando Afetos, Experimentações sobre Outras Formas de Amar. Esse aqui. A Geni Nunes é uma mulher incrível, indígena, psicóloga, artista, ela escreve muito bem, escritora, poemas também. Tem alguns aqui no Instagram dela, acho que é @Geni Nunes, não sei. Tem Geni Papos, desculpa, @Geni Papos. Ela tem muitos poemas que falam muito sobre essas coisas do amor e tudo mais. E ela escreveu esse livro recentemente, Descolonizando Afetos, justamente porque ela acredita que essa ideia da monogamia vem de uma projeção cristã, moral e colonizadora. Por quê? Ela até brinca aqui no livro dela, essa galerinha fica aí achando que são tudo hypado falando de não monogamia, enquanto muito antes, na época de que nem colonizados éramos, as comunidades indígenas e os povos originários já sabiam o que é o amor não monogâmico, né? A relação não monogâmica. Então ela começa traçando esse histórico de que a colonização, né, os missionários, quando eles chegam, a primeira coisa que eles vão perceber que a dificuldade na evangelização, quando eles percebem que os povos originários, os indígenas, eles eram não monogâmicos. Eles não tinham uma monocultura de afeto. Eles não acreditavam no monoteísmo, em um Deus apenas. Sim, sim, sim. Então, eles não tinham não existia nem esse tipo de imaginário de você ser alguém que é de alguém, que só fica com essa pessoa e que não fica com mais ninguém. Isso não existe no imaginário teórico, cultural dos povos originários. Então, uma mulher ela poderia ter outras relações afetivas, sexuais com outros homens e o mesmo com os homens também. Então, quando chega esses missionários querendo evangelizar, botar o cristianismo na cabeça dos indígenas, a primeira coisa que eles vão falar é: não podemos deixar essa galera fazer esse surubão. Esse negócio está muito errado. E aí, então, aí começa esse processo de introjeção da monogamia aqui, por conta dessa projeção social e cristã, moral, né? São Essa muitas ideia. camadas, São né, amiga? muitas Quando camadas. você abre um livro desse, você... São muitas camadas. São muitas camadas. Muitas. E a gente está só engatinhando. E ela também, assim, então ela escreveu esse livro a partir da pesquisa dela, da investigação dela, e ela é uma pessoa também que adepta, né, não monogâmica. Mas ela compartilha as fragilidades, as inseguranças. Por quê? Porque ela escolheu a liberdade da não monogamia. Quando ela escolhe a liberdade da não monogamia, ela escreve esse livro que é lindo, é uma leitura fácil, fácil, fácil. Em uma semana você lê. Qual é a definição dela da não monogamia? Então, aí ela vai entrar nessa ideia de que a não monogamia não é esse senso comum que a gente imagina, que é ter vários parceiros. Sim. Isso A não é monogamia política. exato.
ela é uma aposta na livre autonomia das Sim. pessoas Sim. em relação à sua liberdade sexual afetiva. Então, as pessoas elas têm essa autonomia afetiva ou sexual na vida delas, e essa autonomia, essa liberdade, ela não deve estar sob o direito e o contrato e o acordo, quer seja com ninguém ou qualquer pessoa. Mas aí. Ela só diz respeito isso a ela. Certo. Então, ela começa a traçar a concepção da não monogamia com um paralelo da monogamia. Então, ela coloca a monogamia num saquinho, num campo cultural do mesmo que o patriarcado, que o Sim. machismo, né, que a transfobia, que a LGBTfobia. A monogamia, ela tá nesse pacote de coisas, né, para ser mais fácil o entendimento, de que a gente tem que lutar contra, que é acabar com, porque ela é muito mais profunda, as violências dentro da monogamia, do que o senso comum acreditar que a não monogamia é eu ter que aceitar que meu homem vai comer um monte de mulher, beijar um monte de mulher. Então, é uma questão de paradigma. E aí ela vai trazendo essa discussão, que é bem legal, nesse sentido, porque ela constrói assim, ela vai te mostrando, veja, como a monogamia, como essas relações construídas em cima da monogamia são violentas com você. Não é bom para o casal, não é saudável. Ela dá uma perspectiva de gênero, ela traz uma perspectiva de gênero Sempre o nessa tempo construção todo dela. falando Porque sobre isso é uma corpos coisa que dissidentes, sobre... Bauman não traz dessa época, nessa perspectiva de gênero. Ela traz a perspectiva de gênero, mas para além do binarismo. Sim, então ela não está... para além do binarismo, mas traz a Isso, perspectiva de gênero. traz sim. Então ela, claro que ela reconhece que a monogamia, o formato dela é heteronormativo, cisgênero, Sim, né? sim. Onde ela a força dela, a construção Sim. histórica inteira da monogamia vem disso. No conservadorismo, na questão da família Do direito, e de tudo do que a direito ao gente... desejo do outro, do direito Exato. ao corpo do outro, do direito à autonomia do outro, né, sexual, afetiva. E aí ela fala assim, porque assim, se a gente está apoiando a monogamia nessa exclusividade sexual, né, a monogamia é o quê? Eu faço um contrato com você, nós somos exclusivos sexualmente um do outro, e nossos corpos também. Então, você deve... É sobre o corpo. Exato, né? é sobre o corpo. Então, ela vai falar assim, a Quer dizer, mulher... não é só sobre o corpo, é sobre o corpo e o sentimento. Mas nesse sentido, sobre o corpo, porque a gente está falando da questão afetiva sexual. Então, às vezes, a ideia do sentimento, ela é violenta na monogamia, porque o que acontece? Dentro das relações monogâmicas, e ela vai falar com várias entrevistas que ela fez, as mulheres, elas entendiam, elas ficavam muito mais frustradas, e é muito mais dolorido, e era visto como uma violência, a traição. O homem, às vezes, ter beijado outra mulher, ter ficado com outra mulher. Do que ele ter E sentido algo por alguém. Não. Não. É isso mesmo. Essa violência é pior do que o homem ter se apaixonado por outra pessoa, do que ter transado com outra pessoa, do que ter beijado outra pessoa, do que olhar para que ela está numa relação abusiva, de violência psicológica, de violência doméstica, sabe? Cerceada de desejo, cerceada das vontades dela, dentro de um sistema de relação, um casamento em que ela vai ser infeliz. Então ela fala assim, a gente operou na monogamia uma ilusão, uma falsa ideia do que é violência ou não. Então, quando a gente está falando de traição, para nós, trair, imagina, trair para mim acabou. Não tem jeito, não vou aceitar. Enquanto outras violências são acometidas dentro de uma relação muito mais fortes e difíceis, que a gente acha que está tudo bem, mas a traição, ela é irrevogável, não tem como. Então ela começa a fazer a gente olhar por essa perspectiva de entender que é uma desconstrução,
que é um olhar carinhoso para os prazeres e para os desejos, o teu e do outro. E que a monogamia, ela se sustenta nessa ideia de acordo, e que isso, infelizmente, está indo para a não Não, de monogamia. acordo tácito, né? De acordo tácito, Tácito, inclusive porque com não sanções. é um acordo... Com sanções institucionais, com sanções Sim, sociais, sim. com sanções Mas um acordo tácito. jurídicas. Não é um acordo normalmente assim, quando você começa uma relação não monogâmica, você não começa uma relação não monogâmica e diz, ó, a gente pode se apaixonar por outra pessoa, a gente não faz esse acordo assim, ele já é um pacote que você entra. Quem? Monogâmica. Na monogâmica. Ah, você falou não sim, monogâmica. não, eu falei na monogâmica. Mas é um acordo, é um contrato. Você tá assinando mas ele contrato. é tácito. Você assina um contrato tácito que já tem as cláusulas prontas. Exatamente, já tem as cláusulas mas prontas. Mas a não monogamia, e aí a gente está entrando em monogamia, não monogamia e relação. Porque também são duas coisas diferentes. Embora se juntem, como amor. Porque, assim, isso de tudo que eu não li, Geni, mas assim... a não monogamia, ela tá muito no campo político, né? Muito ligada a essa questão de escolher a segurança ou a liberdade, por exemplo. Não só no campo político, é também a não monogamia, uma aposta em uma relação. Sim, mas quando você vai para uma relação, não é a mesma coisa, não significa... Você pode ter uma relação que você esteja bem e que você acorde isso com o seu parceiro e ser uma relação não monogâmica. É porque a gente tem em termos sexuais, eu não tô falando então, de termos... mas é isso. A gente tem uma ideia de achar que a não monogamia é um contrato relação. de uma relação aberta. Exato, é isso que eu quero trazer, que não é. Outros nomes para dar para isso, porque ser não monogâmico, ele é mais amplo do que eu virar e falar se eu tenho uma relação aberta. Eu posso só que a relação... quem eu quiser. Não é isso. Não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É também, mas não é só sobre isso. Até porque a relação, quando as pessoas falam, eu tenho uma relação aberta, é do tipo, eu posso transar com quem eu quiser. Mas não é, eu não posso me apaixonar em muitos desses contratos de relação aberta. E as pessoas dizem que são não monogâmicas porque elas podem transar com quem ela quiser, e não é. É complicado. Nesse conceito a Geni, político. Ela traça uma perspectiva teórica que eu acho assim, que a gente nem deve tratar aqui, porque isso é no campo muito do teórico, fica um papo chato. A ideia básica é entender que quando você conhece o rapazinho lá e você quer a mocinha, né? Porque assim, quando a gente está falando de não monogamia e de monogamia, porque o papo ele acaba indo para a coisa do heterocigênero, isso. Você pode amar, apostar em um amor que ele seja e que ele dê espaço para a pessoa ter direito à autonomia sexual dela, ela querendo ou não transar. E quando a gente fala, às vezes, de não, relação aberta, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Nossa, ela aguenta o namorado dar para os outros. Eu não dava conta, sabe? Sim, então, sim. É desfocar desse papo e entender que está mais nesse campo de uma desconstrução afetiva, de novas formas de amar, de novas formas de se relacionar, de apostar. Porque ela fala assim, quando você limita esse lugar do desejo para todas as outras áreas da sua vida, isso vai também. Então, a monogamia, ela fala, não, nós temos um acordo, você pode ser livre, maravilhoso, fazer o que você quiser da sua vida, mas você não dá e você não trepa com ninguém. Isso não existe. Porque o desejo e o prazer, ele está para além do ato sexual. Sim. Então, você cerceia uma mulher, por exemplo, de ter outros prazeres na vida. Porque ela sempre vai associar com uma traição. Eu não posso, né, fugir da centralização do amor, né? Porque a gente centraliza o amor na pessoa. É muito mais no campo de você... A não monogamia, eu acho que ele é muito mais no campo de você
tirar o foco Descentralização afetiva. o foco da, tipo assim, porque o que é que acontece especialmente com as mulheres, eu acho eu acho não, especialmente com as mulheres, quando você entra numa relação, muitas vezes para muitas mulheres, e aí eu falo porque eu vejo, tipo, até amigas, né, acontecer isso assim, entra numa relação e automaticamente a relação vira o centro da vida dela. Exato. Né? Então, A assim, Geni, ela fala isso o tempo todo. Ela vira o fala, é uma centro da aposta vida. na descentralização afetiva. Você descentralizar o seu Descentralizar. amor, o afeto, o seu desejo, o prazer naquela pessoa. Porque você é muito mais que aquilo. É muito mais. E é muito mais saudável para você também não ter uma pessoa que centralize o afeto em você. Entende? Então, assim, é uma via de mão dupla boa para todo mundo, mas assim. Mas aí entra o nosso ego também. É lógico. O nosso. Porque aí entram várias coisas, né? Entra o nosso ego, entra a nossa história, entra a forma com que a gente aprendeu a amar. Entra a religião. Entra nossas cultura, morais, assim, né? O que a gente tem como moral. Então, assim, entra. Por isso que esses dois livros aqui... Igual eu falei assim, gente, eu tava lendo a Geni, aí eu ficava assim, gente, que horror, né? Mas quando ela começou a falar desse lugar, dessa descentralização do afeto, porque eu sempre tive relações monogâmicas, né? Eu brinquei aqui falando com a Tchela que eu sou monogâmica e eu descobri que eu sempre fui, mas eu sempre tive... Não monogâmica. Mas eu sempre tive relações monogâmicas. E todas as minhas relações... e eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu traí meus parceiros. Ah, sim? Sim, porque quando ela escreve sobre isso, eu me via assim, que eu falava assim... Eu já comentei aqui, né, que todas as minhas relações, elas foram à distância. Então, esses momentos desse afastamento, dessa pessoa que eu tinha essa relação, eu sempre estava envolvida com outras coisas que eu tinha um tesão enorme. Me dava um prazer maravilhoso, que eu conhecia pessoas incríveis, que eu falava assim, meu Deus, como é que faz? E eu não... E aí vem eu resolvi não me cercear de viver isso ali. Sim, sim. Sabe? Sim. E é claro que essas relações acabaram, porque esse confronto ele não se sustenta. Se eu chegasse para essas pessoas e falasse, aconteceu o seguinte... eu preciso de ter uma relação não monogâmica, aberta, porque eu quero viver outras coisas com outras pessoas. Eu não tenho nenhum problema com isso em relação às pessoas que eu estava, sabe? Não é uma questão para mim. Ainda que não seja fácil, né? Que a gente tem que lidar com ciúmes, né? Ainda mais às vezes se envolve sentimento afetivo, né? A pessoa gosta da pessoa. Não, eu acho que não só isso, né, Carol? Entra várias... Aí quando eu falo de camadas, é porque entram muitas camadas mesmo. Entra o medo de abandono, não, as vulnerabilidades. Porque, claro, se você está numa relação que a outra pessoa ela tem muito mais acesso, porque ela não é cerceada nisso daí. Ela tem muito mais acesso a conhecer outras pessoas, a estar com outras pessoas, sem que isso seja um problema para a relação. Você dá espaço também para que essa pessoa conheça pessoas incríveis e se relacione com pessoas incríveis. E que é ótimo. E que é ótimo quando a gente tira o ego da gente também. Não, quando a gente... Só que o ego ele faz parte da gente. Mas então, a Geni, você tem uma ideia. No final do livro, a parte 3 dela, a parte 3 do livro todinha dela, ela vai falar assim: os desafios da desconstrução, acolhendo inseguranças e angústias. E ela vai falar assim, agora, já que eu falei o passeio teórico, cultural, histórico, conceitual, agora eu vou falar como que é o real na prática. Não é fácil. Esse rolê é difícil. Esse negócio de você amar alguém e ver que a pessoa está gostando de outra pessoa. Mas é bonita a maneira como ela vai construindo isso. Ela fala, a gente não tem isso com as amizades. Não, quantas amigas a gente ama por e isso que amam a gente. Exato. É por isso que a minha crítica é a questão de quando você falar de amor, a gente sempre associar. A primeira associação que a gente faz de amor é o amor romântico. Ela fala, a gente ama pai, a gente ama irmão, a gente ama amigos. E a gente tem espaço no nosso coração para amar
Pluralmente. Mas é claro, desconstruir isso é desconstruir anos de uma narrativa patriarcal, monocultura, de um amor colonial, de monocultura de afeto, De dogmas também, de dogmas que você vai desconstruir De e que você vai dogmas que são pesados. e que vão dogmas pegar justamente também em dogmas institucionais como família, maternidade. Sim, em todo lugar. É um rolê, gente, não é fácil. Acho que a gente pode começar a dizer que o nosso podcast ele vai entrar por esse viés aí. Por esse Por rolê essas aí, camadas. essas camadas aí. E não vai ficar só nesse, porque eu acho que esse papo a gente tem que trazer mesmo. Assim, Tem, a gente né? pode trazer também. Pode... A gente ficou muito falando, né, na teoria, mas eu acho que quando a gente traz um pouco também, né, próximo às vezes das nossas histórias, sim, igual, sim. porque esse foi o movimento que eu fiz. Eu fui lendo ela e fui vendo, caramba. E sempre eu senti uma culpa enorme, porque eu falava assim, nossa, eu traí, traição, meu Deus. Ela faz uma desconstrução tão linda em relação à traição. Ela fala, por que que a gente acha que a pessoa se dar, né, ao desejo, né, se entregar a alguém interessante que está conhecendo, para nós é uma traição. Ela fala assim, se monogamia fosse bom, se a outra pessoa, nosso parceiro, pegasse alguém, não chamaria traição. Chama traição justamente para reforçar o fato de que isso é indefensável. Uma traição é indefensável. Então, assim, eu me culpava horrores. Sim. Mas eu fui vendo que eu tinha isso, assim, eu não tinha, sabe, nas minhas relações. É porque uma coisa que eu acho que se pode trazer aqui é que a gente acha sempre que as coisas são sobre a gente, né? E, na verdade, quando você fala sobre a não monogamia aí, é que não vai ser sobre a minha relação com a pessoa, vai ser sobre a relação da pessoa com o mundo e a minha relação com o mundo. Então, não tem a ver, o fato da pessoa se interessar por outra pessoa não significa que não se interesse por mim, que não te ame, que não te admire, mas que isso não queira ficar com você. Difícil pra caramba da gente conseguir entender isso, porque não é sobre a gente, né? Porque não é sobre a gente. Essas construções, né? A gente começa a namorar, aí vamos ter um tempo namorando, putz, vai falar que você não quer morar junto, sabe assim? Não quer casar, mas não vai morar junto, mas aí casou e não mora junto, mora separado, mas você vai sair e o fulano, mas aí ele vai trabalhar, mas aí você vai, sabe? E a necessidade de controle, né? Porque a gente aprendeu muito. E no raso, né? Nem estamos falando de, tipo, você aceita ele pegar outra pessoa? No raso, não. Porque isso já nem conversa. Não. Isso não dá nem pra falar com as amigas. Quê? Não, aqui não. Aqui não tem dessa, não. Não, mas não é fácil, gente. A gente sabe, não é fácil. E assim, 41 minutos. Vamos. A Geni, ela nos convida a ver a monogamia tal qual um sistema de opressão, como machismo, como patriarcado, como a misoginia, né? Como essas forças de ódio, porque ela acaba cerceando a gente num formato, né, de casamento, de até que a morte nos separe, de que eu tenho que ficar em casa e cuidar de marido e de homem, de que família, de que filho, de que não sei o que lá. E aí entra o que Bauman fala sobre o investimento, né? Sobre trazer o amor, esse amor romântico como um investimento. Porque na hora que ele é sólido, que ele precisa ser sólido, ele é um investimento. A gente tem que começar a perceber ali como se ele não... E aí é difícil, para manter. Vamos viver o desejo só, porque o desejo é mais... eu tenho a vontade aqui, eu realizo e acabou. E ali eu não vou construir bases sólidas. E aí entra, eu acho que outras questões aí. Porque isso não tem a ver com a não monogamia, não construir bases sólidas. Pelo contrário. Elas podem ser construídas. Esse tema dá pra gente trazer na próxima podcast. Vamos encerrar, já chega, acabou. Por quê? Não, porque eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso. Tem muita coisa que dá pra gente falar. No próximo episódio. Que essa questão do... E talvez até trazer alguém
que viva, que experiencie, que tenha esse lugar, que tenha esse, sabe? Essa experiência, porque nem eu nem você a gente tem essa experiência. Não, nunca tive. Então, Conta você aí, você já teve? Deixa nos comentários. Ó, Quero saber como que foi. Nossa, vai ser um caos. amiga. Que saudade. Foi ótimo. Amei. Beijo.